Livro do Êxodo, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 1. Um homem da casa de Levi casou com uma mulher da mesma tribo. A mulher ficou grávida e deu à luz um filho. Vendo que o menino era bonito, escondeu durante 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, pegou um cesto de junco, tapou os buracos com betume e piche, e pondo nele o menino, largou o cesto no meio dos juncos à beira do rio. Amém? Pode tomar assento, irmãos, por favor. Antes que eu me esqueça, eu já quero parabenizar todas as mães. Se alguém já viu a minha postagem, né? Não pelo dia de hoje, mas também pelos dias passados e pelos dias que virão, porque vocês, mães, são uma bênção nas nossas vidas, que somos filhos. Amém? Que Deus abençoe todas vocês grandemente e poderosamente. Vocês são privilegiadas, vocês são coparticipantes, né, irmã? Coparticipantes do dom da vida que Deus dá ao ser humano. Vocês são muito felizes. Olha como Deus ama as mulheres. Se nós observarmos a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, Deus tem um cuidado muito grande com as mulheres. Então Deus abençoe as mulheres. E a primeira mãe que existiu, ou que existe até o dia de hoje, é a Mãe Terra. Vocês sabiam disso? Talvez vocês nunca ouviram isso no tempo de igreja que vocês têm, né? Mas a primeira mãe que existiu, ou que existe, é a Mãe Terra. Quando Deus criou a terra e fez separação das águas, Deus disse para a terra, para que ela produzisse frutos, para que ela produzisse semente, para que ela produzisse árvores frutíferas. Livro do Gênesis, livro do começo, no capítulo de número 1, no versículo de número 11 diz: e disse Deus que a terra produza. A terra gerou, a terra produziu. A primeira mãe que existe, nós vamos falar de mãe hoje, é a Mãe Terra. Não é verdade, irmã Deus? E ela produziu. Depois nós vimos aí que os mares também produziram. E eu quero encerrar essa parte, não quero me alongar, porque o nosso tempo está curto. Eu sei que deve ter alguma coisa a mais, né? Irmã Cíntia, um louvor, o Dia das Mães, não sei. Mas aí, eu quero dizer que a planta que está na terra, ela tem vida. Mas quando a planta é arrancada da terra, ela morre. Os peixes, enquanto eles estão no mar, eles estão vivos. Mas quando eles são retirados do mar, eles morrem. Assim também nós, como servos de Deus, temos que estar na presença do Senhor, para que não venhamos perecer com este mundo. Quem entendeu, diga amém. Glória a Deus, amém. Quem entendeu, diga amém. 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 Colaborem comigo. Amém? Colaborem comigo. Nós poderíamos hoje falar da mãe de José. Quem foi José, né, irmãos? Que prazer deve ter sido para Raquel. Pena que Raquel não viu isso, né? Ela morreu antes. Mas como Raquel deveria ter ficado mais feliz do que ela já era, porque ela era uma mulher estéril, e teve o seu filho, primeiro filho, José. Depois veio Benjamim, e aí quando veio Benjamim ela morreu, né? Ela morreu de parto. Mas eu imagino a felicidade dela, que era estéril, que ela era amada pelo seu marido e não podia gerar filhos. E Deus deu a ela esta graça. Nós poderíamos falar dessa mãe. Nós poderíamos também falar da mãe de Sansão, que também era outra mulher estéril, que não podia ter filhos, e gerou um filho que matou 1000 homens com o quê? Com uma queixada, né, de jumento. Olha que coisa linda. Nós poderíamos também falar aqui da mãe
que gerou um filho que era menosprezado pelo pai, que nós sabemos que a mulher não tinha a voz que tem hoje, nos dias de hoje. Em muitos países ainda a mulher não tem voz, a mulher ainda é tratada como objeto, ela ainda é tratada como sendo propriedade do homem. Mas um jovem que foi esquecido pelo seu pai, pelos seus irmãos, mas que Deus escolheu aquele jovem para ser o rei da nação de Israel, porque ele tinha um coração que agradava a Deus. Quem foi esse rei? Davi. Nós podemos falar dessa mulher. Nós podemos falar também daquela mulher que gerou o precursor de Jesus. Um homem que se alimentava de mel e comia o que, irmãos? Gafanhotos, não é isso? Isabel, ela gerou o precursor. Quem serviu o quartel aí sabe o que é isso. É aquele que vai na frente, desobstruindo, balizando, preparando o caminho para que a tropa, para que outro passe. Este era João Batista. Muito bem, irmãos, escola dominical. Né? Glória a Deus. Nós poderíamos falar até mesmo de Maria, que era virgem, né? E gerou o Salvador da humanidade. Dentre tantas mães, irmãos, eu quero me ater a Joquebede. É a mãe desse menino que eu acabei de ler aqui. E a mãe de quem? Moisés, muito bem. É a mãe de Moisés. E o que me traz, irmãos, trazer essa mensagem para a igreja, é que Joquebede não era mulher conformada. Aleluia. Joquebede, irmãos, era mulher inconformada. Porque quando José foi usado por Deus para revelar os 7 anos, querida mãezinha Valdete, quando Deus usou José para revelar aqueles 7 anos de prosperidade, aqueles 7 anos de fome, José e a sua casa, que eram cerca de 70 almas, quando entraram no Egito, eles eram muito bem vistos pelos faraós. Mas depois, os faraós foram morrendo, né? Lembrando que faraó é um título, eles tinham um nome, mas o título era faraó. Como César também é um nome, mas o título tem um nome, mas o título é César, né? Como Alexandre também é um título, mas o nome é outro. Como Jesus tem o seu nome, mas o seu título é de Cristo. E os faraós foram sendo sucedidos, e nessa sucessão se esqueceram do povo e começaram a escravizar o povo. E quando o faraó da época viu que o povo de Israel estava prosperando, presta atenção aqui em mim, por favor, estava prosperando, crescendo, ficando forte, porque, irmãos, o povo de Deus é um povo que prospera, o povo de Deus é um povo que cresce, o povo de Deus é um povo abençoado, irmãos. Nós não podemos perder ou deixar de ter esta certeza e esta convicção. Nós somos um povo abençoado e próspero, porque nós somos o povo de Deus. Irmão Adilson aqui foi bem feliz quando ele deu a fórmula, né? Quem for fiel no pouco, não, Deus vai colocar no muito. Se a pessoa não consegue ser fiel no pouco, como vai chegar no céu? Lá no céu tem tudo, é abundante. Então, eles começaram a crescer. O faraó mandou matar todas as crianças do sexo masculino. Pedro, ó, nasceu, vai morrer. Caíque nasceu, é homem? É, vai morrer. Gabriel é homem? É, vai morrer. São homens, nasceram, são homens, vai morrer, porque o homem não pode continuar, o homem tem que morrer. E várias crianças foram mortas. Mas Joquebede, como mãe, não aceitava perder o seu filho. Aleluia, quero ser bem direto. Em nome de Jesus, não perca o seu filho. Aleluia. Ligue, lute, ore, jejue, faça campanha pelo seu filho, porque Deus te dará vitória. Receba essa palavra em nome de Jesus. Ah, pastor, mas tem momento que não cabe mais a mim, não consigo mais dominá-lo. Mas você tem seus joelhos para orar. Glórias a Deus. E a sua oração
é maior e mais forte do que qualquer ação humana que você possa querer realizar. Joquebede não se conformou em perder o seu filho. Em nome de Jesus, você mãe, em nome de Jesus, você pai, em nome de Jesus, você vó, em nome de Jesus, não se conforme em perder o seu filho. Você que está ouvindo essa mensagem pelo YouTube, não se conforme em perder o seu filho. Lute pelo seu filho, lute pela sua casa, busque a Deus, ore e jejue, porque Deus vai dar escape e livramento. Aleluias! Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. Aleluia. E ela, quando viu que a menina nasceu, as parteiras que tinham uma ordem para o quê, irmãos? Matar os meninos. Mas as parteiras tinham temor de Deus, e por elas terem temor a Deus, elas não matavam. E a mãe escondeu Moisés, e a Bíblia diz, porque as parteiras não obedeceram o mandato do faraó, o que Deus fez com elas, irmãos? Prosperou a vida delas, prosperou a casa delas. Sabe por quê? Porque elas não obedeceram ao governo, elas não obedeceram a ordem que não era divina, elas preferiram obedecer a palavra de Deus. Aleluia. Não matarás. E por causa da obediência à palavra, elas foram prósperas, elas foram felizes, as suas famílias foram agraciadas com a bênção de Deus. Aleluia. Quer receber a bênção de Deus na sua casa? Obedeça, cumpra, faça conforme a palavra de Deus. Glória a Jesus. E aí, irmãos, ela não podia mais estar com o menino, né? Ela fez aquele cesto, untou aquele cesto, betumou aquele cesto, tapou bem aquele cesto e colocou aquele cesto, colocou Moisés, o menino que não tinha nome ainda definido, pelo menos a Bíblia não fala que tinha ainda antes nome, naquele cesto, e colocou o menino no rio, no meio dos juncos. Alguns falam algumas coisas aí que não é verdade, de que ela soltou o menino no rio, e que o cestinho foi passando, e que o jacaré passava e não comia a criança. Não é nada disso. Nada disso, não tem que enfeitar a palavra. A palavra diz que ela pegou a criança, botou no cesto, botou no rio, no meio do junco, preso ali. Por quê? Porque ela sabia que a princesa, a filha de Faraó, estaria onde? Ali, tomando o seu banho. E quando a princesa chegou ali, que a criança começou a chorar, ela disse, ouço uma criança chorando. E é dos hebreus. E aí a própria irmã estava ali no meio ali, né? Pegou a criança e entregou a ela, e ela colocou o nome dele de Moisés, que quer dizer tirado das águas. O nome de Moisés significa aquele que é tirado das águas. E a palavra de Deus fala, irmãos, que falaram para a princesa, olha, vamos fazer o seguinte, vamos encontrar uma ama que amamente para a senhora até que ele desmame. Ela falou, tá bom, faça isso. E pegaram, irmãos, Joquebede, a própria mãe, aleluia, para amamentar o filho, e ainda para receber um salário. Olha como é que Deus faz, né? Aleluia. Quando nós, irmãos, não se conformamos com as coisas e confiamos em Deus, a situação ela vira. Deus faz com que a situação vire ao nosso favor, para que o nome dele seja glorificado, louvado seja Deus. Receba essa palavra, irmãos. Deus me trouxe aqui hoje para falar isso para vocês. Eu já havia desistido, pastor Alexandre, 45 minutos pedindo Uber e não conseguia. Aí a vizinha saiu, que eu saio da minha casa, na esquina da padaria, né? Eu saio a pé e peço Uber sempre na esquina. Tem um negócio comigo? E a pessoa na esquina, a vizinha saiu indo para Niterói. Eu falei, Marcelo, estou aqui há 45 minutos esperando o Uber. Ela vai pegar o Uber aqui para Niterói. Ela falou assim, eu não vou me oferecer, né? Quer que eu te dou a carona até um ponto aí? Eu falei, tá bom, me deixa no Posto Bravo. Aí no Posto Bravo eu peguei outro e cheguei aqui. Mas foi Deus, irmãos, que me trouxe, não fui eu que vim cantar. Porque por mim, até antes de 45, quando deu meia hora, eu falei, vou voltar, vou só ligar dizendo que eu não vou. Mas eu fiquei ali, irmãos, porque Deus tinha e tem uma palavra para a sua vida, para a sua família, para a sua casa. Glória! Em nome de Jesus, ouça, receba e seja abençoado, abençoada pela palavra de Deus. Não só vocês que estão aqui, mas por todos vocês que ouvirão essa mensagem através do YouTube. Aleluia.
E aquela criança, irmãos, foi crescendo no conhecimento de toda a ciência do Egito. Ele foi crescendo em graça e conhecimento, assim como Jesus também cresceu em graça e conhecimento. Mas o que eu quero frisar aqui, irmãos, é que Joquebede não aceitou a morte do teu filho. Joquebede não aceitou perder o seu filho. Em nome de Jesus, irmãos, eu quero frisar isso aqui. A mensagem é curta, é pequena, eu já estou acabando. Porque tu é aqui que Deus me deu. Deus está dizendo para você: lute pela sua família. Não entregue os pontos. Tentado não ceda. Ceder é pecar. Melhor e mais nobre será triunfar. Aleluia. Louvado seja Deus. Se Joquebede, irmãos, não lutasse pelo filho dela, Moisés não seria quem ele é. Se minha mãe não lutasse para fazer com que eu fosse a pessoa que eu sou hoje, se ela não me mandasse estudar, se ela não me orientasse, se ela não me corrigisse, se ela não me batesse, se ela não puxasse a minha orelha, eu não seria a pessoa que sou hoje. Provavelmente eu nem aqui estaria. Provavelmente eu nem aqui estaria. Criado na comunidade da Mangueirinha, 3 primos mortos pelo tráfico, parentes dividiam a casa, mas Deus, através da minha mãe, preservou a minha vida. Glórias a Deus. O pai, a mãe, tem uma importância fundamental na formação do caráter do filho. E a responsabilidade é grande. Ensine o teu filho. Você não perde tempo sentando, conversando, lendo uma palavra da Bíblia, cantando um hino, fazendo um carinho, beijando, abraçando um filho. Não, você ganha tempo orando com o seu filho, contando uma história da Bíblia com o seu filho, orientando o teu filho, ensinando o seu filho a palavra de Deus, ensinando ele a ser grato a Deus pelo alimento, ser grato a Deus pela casa, ser grato a Deus pelo lar, ser grato a Deus pela família. Você ganha tempo. Nós ganhamos tempo, irmãos. Ensina a criança no caminho. Não é ensinar o caminho, é no caminho. Vai para a escola, no caminho você fala de Jesus. Vai para o médico, no caminho você fala de Jesus. Vai para casa, no caminho você fala de Jesus. Vai colocar a criança para deitar, vai falando de Jesus. Levantou, botou na mesa para sentar para comer o pão, tomar café, você vai falando de Jesus. Ensina a criança no caminho. Quando ela crescer, ela não vai se desviar dele, porque você ensinou no caminho. E ainda que ele se desvie, irmãos, eu quero falar uma coisa para os irmãos aqui. Ainda que ele se desvia, um dia, talvez você não veja, mas um dia, como eu já ouvi falar, não de testemunhos que os outros falaram, não, o próprio pregador, o próprio pastor, a própria pessoa testemunhou: a minha mãe não me está vendo aqui como um pastor, como um evangelista, como um servo de Deus, mas a minha mãe, ela não se conformava, ela orava, ela jejuava, ela me orientava, eu me perdi, mas hoje eu estou aqui para a glória de Deus. Oh, aleluia! Irmãos, que coisa linda, viu? Você pode até não ver o milagre, mas se você crer, aleluia, um milagre acontecerá. Louvado seja Deus. Oh, aleluia! E quem foi Moisés, irmãos? Quem foi Moisés? Foi o libertador da nação de Israel, do jugo do faraó que estava lá no Egito. Quem foi Moisés, o homem que Deus usou para trazer 10 pragas, 10 sinais maravilhosos, que é dito em todo mundo? Quem foi Moisés? Foi um homem que orou a Deus, tocou com o seu cajado no rio, com a sua vara naquele mar vermelho, que eu tive o prazer de mergulhar e nadar naquele mar, lá no Egito, né? E que durante a noite toda Deus mandou um vento, porque ele não tocou no mar e o mar se abriu. Ele tocou no mar como um sinal profético, como um ato de fé. Mas Deus, a Bíblia diz que Deus mandou um vento toda aquela madrugada e abriu o mar no meio, e o povo passou com os pés enxuto. E quando aquele exército de Faraó veio atrás deles, aí sim ele tocou novamente a vara nas águas, e o mar se fechou, e todo o exército inimigo, todo o exército do Egito pereceu para a glória de Deus. Então, irmãos, que essa palavra fique no seu coração.
Não desista da sua família, não desista do seu filho, não desista do seu casamento, não desista do teu sonho, não desista do seu projeto. Ah, mas eu já tenho 30 anos, já tenho 40 anos, será que eu vou passar no concurso público? Ah, mas eu já tenho 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos, será que eu ainda consigo estudar? Em nome de Jesus, não desista! Oh, aleluia! Creia no Senhor, faça a tua parte, porque Ele diz: esforça-te e tem de muito bom ânimo, que eu, o Senhor, te ajudarei. Glória a Jesus! Não se conforme. Mensagem para a igreja, mensagem para as mães: não se conforme em perder o seu filho. Que Deus em Cristo abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.